Alô, amigas, alô, amigos, alô, você, tudo bem? Boa tarde. Estamos dando início a mais um programa SOS Verdade, Reinaldo Almeida, e hoje, para minha grata satisfação, estarei entrevistando o Dr. Fábio Cardoso Correia, esse irmão que aqui está. Ele é advogado, é conselheiro do Clube dos Advogados de Niterói e colaborador do nosso jornal Arauto dos Advogados. E nos abrilhantará hoje com o tema Orçamento Parlamentarista e a Desarmonia entre os Poderes. Ok? E dando continuidade à nossa nova temporada com entrevistas diversas e consultas, esclarecendo e tirando dúvidas, sempre no interesse dos telespectadores do programa SOS Verdade. Boa tarde, meu irmão. Prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Dr. Reinaldo. Um prazer imenso voltar aqui ao programa SOS Verdade. Sempre somos muito bem tratados. É uma alegria. Legal, a alegria é toda nossa. A direção do programa preparou algumas perguntas sobre o tema que eu escolhi para você falar. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Doutor Fábio, recentemente o STF suspendeu as emendas parlamentares, conhecidas como emendas PIX. Qual a sua opinião sobre esse caso? Esse caso está na mídia. Perfeito. Todo dia você abre a televisão ou a internet e você vê esses comentários. É um assunto que está palpitante e eu fico assim até alegre que você tenha feito essa provocação. Exatamente. Essa provocação. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Vamos começar com a Constituição. Certo. Nós somos servos da Constituição. E lá no artigo 2º diz o quê? Impera a harmonia e a independência entre os poderes. Então a gente nunca pode fugir desse norte principiológico da harmonia e independência entre os poderes. Agora, na democracia, a gente nunca pode esperar que haja uma unanimidade, né? Há sempre um dissenso, né? E, aliás, isso é muito salutar, porque se todo mundo pensar igual, não tem democracia. O regime não é democrático. Então, é muito bom que poderes, às vezes, pensem diferente, mas tudo com um norte. Mas qual seria o norte dessas questões? Então, essa liminar, depois confirmada pelo Pleno, né, das emendas PIX, se você fizer um pequeno retrospecto, isso começou no final do ano com o tal do orçamento secreto. Tinha aquele marcador orçamentário RP9, e o Supremo foi lá e deu uma liminar. E agora suspendeu essa chamada emenda PIX. No fundo, em pequenas palavras para os telespectadores, o Supremo suspendeu todo tipo de repasse de emenda. Ele quer uma transparência e ele quer um rastreio. Esse é o grande debate, né? Se essas emendas constitucionais que foram aprovadas aí recentemente, elas devem ser alteradas, ou devem ser melhoradas, ou devem ser classificadas segundo essa transparência. Isso lembra, você conhece muito bem o jurista do Working, lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, ele fez um estudo sobre aquele célebre caso, Madison versus Murray, lá em 1803, né? Sobre o Judicial Review. E ele fez uma classificação dos poderes da Suprema Corte, que ninguém tem dúvida que a Suprema Corte de um país ela tem poderes. Isso é inegável. Nós, do sistema jurídico, sabemos disso, não há como contestar. Mas nesse estudo que ele fez da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele disse até onde vai o poder. Isso é um debate interessante, né? Porque até onde vai o poder da Suprema Corte segundo a principiologia da Constituição, né? Porque todos têm poder, o Legislativo tem poder, o Executivo tem poder, o Judiciário tem poder. Mas até onde vai esse poder? Então, esse é o grande debate hoje, que ainda não está solucionado, e vamos ver o que vem por aí. Legal. Alguns autores dizem que o orçamento público no Brasil é atualmente parlamentarista. Qual seria a origem dessa afirmação? Você pode dizer para a gente? Pergunta de concurso essa, hein? Mas aqui é nota 10. Olha só. Em 2015 surgiu a emenda 86. Depois o Congresso foi se empoderando. Na verdade é essa. Dentro da competência que ele é e da soberania que ele tem. Veio a emenda 100 e depois veio a emenda 105, que é o chamado
orçamento impositivo, ou seja, obrigatório. Certo? Então, essas sequências demonstraram, e o parlamento consolidou essa vontade. E aí, muitos motivos têm isso. Vários gargalos, né? Porque o poder de emenda é inerente ao parlamento. Né? O poder de emenda pressupõe a autorização para anular a dotação que está no orçamento. É o poder dos congressistas, certo? Então, essa alteração que eles têm feito segue a LDO, segue a lei de diretrizes orçamentárias e toda essa questão. Então, esse debate, eles foram cada vez mais ocupando esse espaço, e essa emenda impositiva, a partir da emenda 105 de 2019, que trouxe essas questões. Mas, no fundo, que ninguém fala, é o chamado presidencialismo de coalizão. A gente tem que enfrentar isso. Chegou a hora de nós enfrentarmos. Não dá para a gente continuar com esse presidencialismo de coalizão e agora com essas emendas constitucionais que foram aprovadas. Ou seja, é a água e o azeite. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, que elas estão aí, as emendas constitucionais estão postas e vamos ver o que acontece. Agora, é interessante que se o Supremo entender que elas são inconstitucionais, nós teremos uma emenda constitucional e inconstitucional. Um outro debate interessante também, né, sobre essas questões. Eu acho que está precisando aí de um certo ajuste, mas é a vontade que o parlamento prevaleceu. Perfeito. Doutor Fábio, com sua experiência em administração pública, o que você acha que pode ser feito para consolidar a harmonia entre os poderes do nosso país? Também capciosa. Harmonia é cooperação. Harmonia é colaboração. Eu acho que esse é um terreno movediço atualmente no Brasil, né? Não há um consenso, mas nós temos que buscar isso. A cooperação e a colaboração, visando princípios constitucionais, né? Que é muito bom esse debate. O debate não é errado, né? Mas nós temos que visar o norte. Qual seria o norte dessas questões envolvendo as emendas parlamentares e vivendo essa transparência que o Supremo quer, né, em prol desse crescimento do Brasil? Eu acho que isso que deve imperar, né? Porque eu acho que nós, que amamos esse gigante país, devemos sempre buscar esse consenso, né? As questões estão aí, o ambiente não está bom, mas eu acredito que os grandes líderes que nós temos hoje vão conduzir essas questões para um caminho menos movediço. Doutor Fábio, lamentavelmente estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você tecesse as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Esse tema é vasto, a gente não consegue falar tudo, né? Eu me lembro da teoria do besouro, né? Segundo os matemáticos, os físicos, o besouro, pelo seu tamanho e pelas suas asas, ele não consegue voar. Mas, ao contrário de todos os prognósticos, o besouro voa ao Brasil. Ao contrário de todos os prognósticos, esse gigante país, né, apesar de tudo que acontece, apesar de todos esses eventos que nesses últimos 20 anos, ele voa muito e vai voar muito. Agora, precisa de uma harmonia institucional. Esse é o nosso recado. Legal. Bem, gente, na esperança que vocês tenham gostado de nossa rápida entrevista, oportunidade em que quero desejar a vocês uma grandiosa sexta-feira e um bom final de semana. Até semana que vem e um beijo no seu coração. Valeu, meu irmão. Tchau.